Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje com mais um produto da BeSeed, um produto muito interessante e eu acho que vocês aí desse lado vão apreciar. É basicamente um dispositivo onde vocês conseguem centralizar todos os controlos da vossa casa, ok? Estamos a falar aqui de um Smart Home Controller. Como estão a perceber, trata-se de um ecrã de controle, mas não só. Isto é um sistema completo Android, portanto, já estão a ver que possibilidades é que têm aqui com este dispositivo da BeSeed. Portanto, tudo isso eu vou referir neste vídeo. Mas, antes de mais, resta-me agradecer mais uma vez à BeSeed por continuarem a apoiar o canal. O link para este produto e, obviamente, terão acesso a outros produtos da BeSeed vai estar na descrição. Se usarem o código GDT15, têm 15% de desconto na vossa compra, ok? Portanto, mais uma vez, muito obrigado à BeSeed por continuar a apoiar o canal. E, sem mais demoras, vamos passar aqui já ao descaixance deste Smart Home Controller e eu vou-vos falando acerca das suas características. Existem aqui algumas funcionalidades que eu quero destacar porque são de certeza bastante interessantes para muitos de vocês aí desse lado. Existe uma outra coisa que pode requerer aqui alguma adaptação que tem a ver com a instalação e vou-vos mostrar então aqui o processo de instalação. Obviamente eu vou fazer aqui, vou-vos mostrar de forma simulada, ok? Não vou aplicar isto diretamente na minha casa, pelo menos não para já. Eu tenho a ideia de o aplicar num outro sítio, no entanto, como vão ver, pode ser preciso algum tipo de adaptação e, portanto, quando eu fizer essa instalação, eventualmente faço um outro vídeo ou apenas um vídeo short a reforçar e a mostrar a instalação. No entanto, o foco deste vídeo, obviamente, é mostrar-vos este produto e as suas funcionalidades principais. Genericamente, ele é um agregador de dispositivos Smart Home para o ecossistema Tuya ou Smart Life. Como vocês sabem, a BeSeed utiliza o ecossistema Smart Life e, portanto, de raiz, sem terem que fazer mais nada, isto está pronto a utilizar. É só ligarem-no, alimentarem-no, obviamente, e adicionam lá a vossa conta Tuya ou Smart Life e, de forma simples, automática, todos os dispositivos que vocês tenham na vossa aplicação Smart Life vão ser mostrados aqui neste controlador Smart da BeSeed. Portanto, não têm que fazer mais nada. Depois é apenas uma questão de configuração do ecrã inicial, onde vocês adicionam lá, obviamente, os vossos dispositivos favoritos. Mas além disso, ele tem também mais funcionalidades que eu já vou falando à medida que vamos fazendo aqui o descaixance. Como sempre, temos o manual. É especialmente importante que leiam o manual nessa instalação. Como vocês sabem, eu recomendo sempre que leiam o manual de tudo o que compram, tudo o que vão utilizar, tudo o que vão instalar. Neste caso, é especialmente importante porque este controlador de Smart Home, como estão aí a ver, tem aí uns esquemas com umas ligações. Ele tem saídas específicas para controlo de sistemas de som. Portanto, se eventualmente vocês tiverem um sistema de som ou até já integrado na vossa casa ou tiverem a possibilidade de integrar um sistema de som diretamente aqui ou de ligar diretamente um sistema de som, colunas de som diretamente a este dispositivo, ele vai suportar esse controlo de forma direta e, portanto, não estão a depender aqui de outras aplicações, ok? Portanto, é bastante completo. Além disso, ele tem também incluído um gateway Zigbee, portanto ele funciona também como gateway Zigbee para outros dispositivos BeSeed que vocês possam ter em vossa casa, dispositivos Zigbee ou dispositivos que utilizem o ecossistema Smart Life, ok? Portanto ele tem gateway Zigbee incluído. Aqui o temos, ok? Eu já vos vou mostrar em mais detalhe. Na caixa temos apenas aqui alguns auxiliares para as ligações que ficam na parte de trás e temos aqui parafusos caso precisem para vos ajudar com a instalação. De resto, na caixa não temos mais nada. Eu vou arrumá-la e colocá-la aqui de lado, ok? E portanto, aqui temos o nosso Smart Home Controller, ok? Temos aqui um ecrã de 8 polegadas, embora a BeSeed tenha também outros tamanhos, ok? Aqui de lado temos um botão, caso vocês queiram ligar e desligar o ecrã, ok? Temos uma ranhura para cartões de memória e uma porta Type-C, ok? Esta porta Type-C não é para alimentação,
é para vocês ligarem aqui, por exemplo, um armazenamento externo, um disco externo, da mesma forma que, por exemplo, podem colocar um cartão de memória para colocar ficheiros multimédia, como, por exemplo, músicas, porque lá está, ele consegue ser ligado diretamente a um sistema de som e, portanto, podem querer colocar aqui conteúdos para serem reproduzidos de forma local, ok? Além disso, e antes que eu me esqueça, ele tem também saída de som, ele próprio tem aqui uma coluna de som. E, portanto, eu diria que, eventualmente, para ouvir música ambiente, para ouvir um podcast, algo desse género, e se estão a perguntar como é que vamos ouvir podcasts aqui, eu já vou referir, o som é mais do que suficiente. Eu depois já vos dou aqui uma pequena amostra. Depois temos aqui este pequeno botão que vai servir para controlar diversas coisas. Vocês podem associar dispositivos para que este botão faça o controlo. Por exemplo, dispositivos como controlos de ar-condicionado, termostatos ou lâmpadas ou fitas LED que tenham controlo por dimming, vocês obviamente fazem o on e off e depois rodam para, por exemplo, no ar-condicionado aumentar ou diminuir a temperatura. Numa fita LED com controle de dimming rodam e aumentam ou diminuem o brilho da fita. Portanto, é bastante versátil. Vocês, ao pressionarem, vão rodando pelos equipamentos que estão associados a ele e fazem o respectivo controle. Mais uma vez, eu também vou mostrar. Obviamente temos o ecrã principal tátil, ok? Para fazerem todo o controle. Ele tem uma estrutura em alumínio, não é plástico, ok? E agora, aqui atrás temos a zona das ligações. Como é que ele encaixa aqui atrás? É único e simplesmente magnético. Portanto, basta que nós levantemos aqui a parte de trás e isto, obviamente, vai ficar aplicado na parede e a unidade principal, digamos assim, depois encaixa assim. Eu vou-vos mostrar aqui. Encaixa por cima e reparem, é magnético e fica bastante bem seguro. O ímã é bastante forte, ok? Vamos pôr o ecrã de lado por um segundo. Aqui atrás já devem ter reparado que temos duas caixas de controlo e que as caixas são num formato um bocadinho mais quadrado e as nossas caixas tipicamente são mais redondas. É este o ponto onde eu refiro que podem eventualmente ter que haver aqui algumas adaptações para vocês conseguirem aplicar isto numa parede. Porquê? Porque a lógica será vocês colocarem isto numa parede e vai aparafusar numa caixa de interruptor que já tenham. A furação aqui tem exatamente a mesma distância das caixas standard, são 60 mm, 6 cm. O que é que acontece? O interior é ligeiramente maior e tipicamente não cabe nas nossas caixas mais arredondadas, ok? Além disso, vocês estão aqui a ver que ele tem dois dispositivos aqui atrás. Em relação a isto, pode haver uma solução, e há uma solução bastante simples, ok? Portanto, caso queiram aplicar isto num sítio que tenham apenas uma única caixa de interruptor, é possível. Porquê? Porque aqui temos o controle principal, que eu já vou falar. E aqui deste lado temos o controle para as ligações de som, ok? Portanto, como eu referi, ele tem essa possibilidade de fazer aqui os controles. E aqui em baixo tem todas as ligações, caso queiram ver, até se for algo que vos interesse, eu julgo que estão a conseguir ver. Temos aqui as entradas e saídas de som, tantas saídas para as colunas, entradas auxiliares, etc. Por isso, caso tenham obviamente mais interesse nesta parte do som, na descrição tem o link para o produto, tem lá todas as informações de como é que este controle de som é feito. Eu aqui em minha casa não tenho nenhum sistema de som nem centralizado, nem de outra forma e, portanto, eu não vos consigo ajudar porque não vou utilizar esta componente. E, portanto, essa é uma dica que eu vos dou. Se vocês quiserem colocar este Smart Home Controller na parede, que é obviamente a lógica, mas só tenham uma caixa simples de interruptor, o que podem fazer é muito simplesmente desaparafusar aqui o módulo do som, ok? Porque ele funciona sem o módulo de som. Eu já testei, eu tirei daqui o módulo, encaixei aqui o controlador de Smart Home e ele funciona tal e qual, sem nenhum erro, sem nenhuma falha, simplesmente não tem a componente de som. Caso não precisem, retiram isto e o que é que acontece? Aqui atrás ficam apenas com uma única caixa de interruptor. Apertando aqui bem os parafusos é suficiente para segurar aqui o controlador. Ele não é muito pesado, portanto não têm problemas colocando aqui dois parafusos e ele vai ficar aqui encaixado sem problema. Além disso, se por acaso quiserem reforçar, o que podem fazer é aqui ao lado, como não vão ter aqui nada,
podem colocar um bocadinho de fita de dupla face só para dar algum apoio deste lado, ok? Mas fica aqui esta dica. Outra dica que eu vos posso dar para, de alguma forma, tentar resolver ou mitigar aqui a questão do interruptor ter este formato um bocadinho mais quadrado, que eu julgo que é um standard usado, não sei se é no Reino Unido, acho eu, onde os interruptores têm assim este aspecto mais quadrado e não é redondo. Podem, por exemplo, imprimir ou solicitar alguém, um amigo, um conhecido, alguma loja que tenha serviços de impressão 3D e solicitam eventualmente que vos imprimam um adaptador. Eu imprimi este aqui, ok? Eu tenho impressão 3D, aliás, vocês sabem, eu até fiz um vídeo onde mostrei aqui o unboxing da minha Bambu Lab A1, ok? Vou eventualmente ter mais um ou dois vídeos onde falo dos básicos da impressão 3D, eu não sou profissional de impressão 3D, ok? Mas imprimi aqui este adaptador, e já agora, e a título de curiosidade, não é conteúdo patrocinado, mas de facto eles merecem toda a visibilidade e todo o apoio. O filamento é filamento da Smart 3D PT, ok? Pesquisem no Instagram, Smart 3D PT, é uma empresa de 3D, eles vendem filamentos em filamentos.pt com preços bastante atrativos, especialmente se estiverem também no Patreon deles, e há uma comunidade bastante ativa. O Gabriel, dono da empresa, está sempre disponível para ajudar e tem vários conteúdos também aqui no YouTube, conteúdos exclusivos para quem é patrono da Smart 3D, mas com bastantes dicas para quem se quer iniciar no mundo 3D. É algo que eu genuinamente recomendo, caso tenham interesse, e este filamento é um filamento que vai sair da marca deles. Este é o Mármore, ok? O Marble. Foi uma amostra que eles me enviaram com uma das encomendas que eu fiz, e em breve eles vão ter então um filamento da marca própria. E portanto, imprimindo aqui um adaptador, o que é que vocês conseguem? Conseguem ter desta forma o adaptador aqui encaixado no formato correto, e depois aqui atrás conseguem aparafusar numa caixa redonda. Portanto, isto fica aqui e o controlador encaixa assim por cima. O que é que acontece? Obviamente que será difícil colocarem esta caixa dentro da parede sem pelo menos partir aqui algum canto à caixa, ou eventualmente até retirarem uma caixa que será redonda para colocar esta. No entanto, com este adaptador vocês conseguem, por exemplo, aparafusar isto e ficam com esta distância à parede, mas facilmente, lá está, também com alguma coisa em 3D ou de alguma forma taparem esta parte de trás, também julgo que não fica mal de todo, ok? Obviamente que o ideal seria que isto ficasse o mais próximo da parede possível, é para isso que está feito, mas também não é uma distância tão grande que se diga que fique feio, na minha opinião, claro. Gabriel do futuro aqui. Só para referir, estou agora a editar o vídeo que estão a ver, e eu referi que eventualmente quando aplicasse o Smart Controller depois iria fazer um vídeo ou um short, etc, mas já de seguida, depois desta adição de última hora, vocês vão ver algumas imagens. Eu já apliquei o Smart Controller na parede, acabei por não usar o adaptador, ok? Também para vos mostrar como é que fica aplicado sem o adaptador. De facto, fica ali uma distância à parede. No meu caso, eu não acho até que fique muito mal. De um dos lados, claro, nota-se um bocadinho mais o parafuso, ou seja, aquilo foi apertado diretamente nos mesmos furos da minha caixa de interruptor. Eu aproveitei o sítio onde tinha o controlo do piso radiante que não utilizo e, portanto, já lá tinha fase e neutro, mas a caixa é uma caixa redonda normal. Mas, como eu referi, o espaçamento entre os furos é exatamente o mesmo. Portanto, o que eu fiz foi arranjar uns parafusos mais compridos e apertar o suporte do Smart Controller diretamente naqueles buracos. Mais uma vez, a caixa não entrou para dentro da caixa de interruptor, portanto não ficou à face com a parede, mas eu não acho que tenha ficado mal de todo, mas percebo que, obviamente, possa ser uma questão de preferência e gosto pessoal. Além disso, para rematar, eu possivelmente vou imprimir algum tipo de tampa ou um aro em 3D para colocar entre o Smart Controller e a parede, simplesmente para tapar ali um bocadinho a lateral e ver-se ali um bocadinho o parafuso, mas também vos quis mostrar sem isso para vocês verem numa aplicação direta e real qual é que é o aspecto que podem obter ao aplicar este controlador, mesmo que seja diretamente numa caixa que já tenham e que ele fique um bocadinho afastado da parede.
E portanto, fica aqui então apresentada esta parte mais prática e logística acerca da instalação deste controlador smart, ok? Obviamente que eu aqui, e até por forma de facilitar, vou-vos mostrar assim para que vocês tenham uma visão melhor do controlador. Tal como eu referi, ele tem um sistema Android, ok? E, ponto muito positivo, já vem com Play Store instalada. O que quer dizer que, na realidade, o que vocês têm aqui é um sistema Android. Vocês podem ir à Play Store e instalar as aplicações que vocês quiserem. Como, por exemplo, o YouTube, quiserem ter isto na parede para reproduzir alguns vídeos, Netflix, Prime Video, quer que seja. Já vou mostrar aqui alguns exemplos. Spotify, era aqui que eu referia que a coluna integrada pode eventualmente dar jeito para ouvir algum tipo de música ambiente ou até um podcast, etc., sem precisarem de outro tipo de dispositivos, porque lá está, isto tendo Android e já tendo Play Store, é muito fácil instalarem aqui aplicações. E uma que eventualmente até já estão a pensar nisso, caso usem, obviamente o Home Assistant. Podem instalar aqui a Companion App do Home Assistant. Atenção, ele não consegue ter aqui uma instância de Home Assistant a correr, ok? Mas se já tiverem uma instância de Home Assistant a correr em casa, podem usar aqui o Smart Home Controller como interface para o Home Assistant. Instalam a aplicação do Home Assistant para Android e conseguem ter aqui o vosso dashboard do Home Assistant. Eu também vou mostrar aqui neste vídeo. Portanto, é bastante simples de instalar. Ok, temos aqui esta nuance por causa do formato de interruptor, mas fora isso, a instalação é bastante simples. Ele é alimentado com a tensão normal dos 220, 230 volts, aqui atrás, com fase e neutro, ok? A nível de conectividade, podem ligar um cabo de rede ou funciona, obviamente, também por Wi-Fi, ok? Além disso, vocês podem também estar a pensar, oh Gabriel, então, mas se vamos colocar isso numa caixa de interruptor, possivelmente temos lá um interruptor, ficamos impedidos de controlar esse interruptor, esses botões? Não, porque ele tem duas saídas para controle de lâmpadas. Portanto, se vocês até quiserem colocar isto num interruptor que tenha dois botões, num interruptor duplo, podem fazê-lo. Claro que têm que ter atenção. Se for um interruptor com comutação, depois no outro interruptor da comutação vão ter que colocar um interruptor também do mesmo ecossistema, um módulo, para que depois criem a comutação através da aplicação, ok? Agora, se for um interruptor simples, sem comutação, seja de um botão ou de dois botões, o próprio Smart Home Controller consegue fazer esse controle. Portanto, não perdem o controle das lâmpadas desse interruptor. Tem duas saídas, por isso é que dá para colocar no interruptor duplo, ok? Ressalvando a questão da comutação, aí têm que verificar de que forma fazer, mas podem criar a comutação virtual através da aplicação sem problemas. Portanto, não perdem, obviamente, o controle local desses botões, como eu também vou mostrar-vos aqui. Vou ligar aqui uma lâmpada de forma temporária para vocês verem que ele tem também o controle local, ok? E, portanto, a nível de funcionalidades e descrição, apresentação geral está feita. Eu vou agora alimentá-lo e mostrar-vos então algumas das suas funcionalidades. Já aqui tenho então ligado e alimentado. Como podem ver, eu tenho apenas ligado aqui atrás a fase e neutro, ok? Estou a alimentá-lo aqui a partir de uma tomada. Antes de eu vos mostrar aqui o Smart Home Controller, vou só rapidamente, porque não temos lá basicamente quase nenhumas opções, mostrar-vos como é que ele aparece na aplicação Smart Life. Isto porque quando vocês o iniciam, obviamente ele vai-vos pedir para colocarem a vossa conta Smart Life, o TUIA, para que ele importe os dispositivos e, obviamente, ao fazer isso, ele vai se ligar à vossa rede Wi-Fi e vai aparecer aqui também na aplicação. Mas reparem, aqui a aplicação fica apenas assim. Aí em baixo tem Gateway, que é, caso queiram adicionar dispositivos Zigbee através do Smart Home Controller, vêm aqui ao Gateway e fazem adicionar dispositivo, como se de um hub, de um Gateway Zigbee normalíssimo se tratasse. Depois temos a parte da música, conseguem também fazer a reprodução da música que esteja a ser controlada pelo Smart Home Controller através da aplicação. Desta forma não têm que se dirigir fisicamente a ele para iniciar uma reprodução de música. E depois tem aqui a opção de switch, que são as duas saídas locais, ok? Que podem, obviamente, também controlar pela aplicação. Eu ainda não tenho aqui a lâmpada ligada, mas eu vou carregar aqui nas saídas e vai ser audível o relé a clicar. Portanto, eu vou carregar aqui.
o segundo e agora vou desligar. Portanto, neste momento eles estão ligados e agora vou desligar. Portanto, acho que foi perceptível aí no vídeo que, através da aplicação, obviamente conseguem fazer o controlo deste interruptor, até porque trata-se de um interruptor smart também, que podem usar para criar as mais diversas rotinas e automações, etc. Eu aproximei aqui um bocadinho mais a imagem e fechei a persiana aqui do meu escritório. Era a única forma de realmente conseguir eliminar aquele reflexo. O vídeo ficou um bocadinho mais escuro, mas como o que interessa é ver aqui o ecrã, acho que eventualmente até vai ajudar, ok? Este é o ecrã principal. Isto aqui, pelo menos que eu tenha encontrado, não há forma de editar, no sentido de modificar aqui a disposição. O que vocês podem fazer, como estão aí a ver, eu aqui até já adicionei aqui a minha fita do quadro, que eu também já vou usar como exemplo. Temos aqui o interruptor local, que são obviamente as saídas locais do próprio controlador. E temos aqui vários sítios em branco que vocês podem usar para adicionarem dispositivos que já tenham na vossa conta, na vossa aplicação Smart Life, ok? E desta forma ficam com eles aqui no ecrã principal. Têm também um atalho para o controle da música. Ele já vem com 4 ou 5 músicas genéricas carregadas, porque ele tem memória interna. Podem carregar algumas músicas para a memória interna, ou como eu referi, podem colocar um cartão de memória ou um disco externo, ok? Se estiverem a ouvir algum barulho de background, são os meus filhos, portanto não há muita volta a dar, é só aceitar e vamos seguir com o vídeo. Acho que o som principal está a passar. Por isso, como eu estava a dizer, podem usar um disco externo ou um cartão de memória, mas para terem uma ideia do som, eu vou reproduzir aqui uma das músicas que já cá vem. E agora aqui podem carregar e reparem que ele vai alternando entre as funções, sendo que uma delas é o volume e podem aumentar ou diminuir. Se repararem aí no ecrã, até, ok, vamos baixar agora e agora aumentar, ok. Eu não faço ideia se esta música tem direitos de autor ou não, mas não vou abusar. Mas reparem, já que mostrei aqui este botão, posso falar já disto. Por defeito ele tem ali a indicação das horas, ok? Se carregarem, reparem, agora tenho aqui o controle de brilho da fita. Agora não vos consigo mostrar, mas já mostro. Carregando novamente temos um controle, por exemplo, de ar-condicionado. Aqui vai para o volume e por aí fora. E só temos estes porque são os que eu tenho associados a este botão. Mas vocês podem atribuir outros dispositivos a este botão para irem ciclicamente alternando entre eles. Portanto, o ecrã principal é este. Se entrarmos aqui à esquerda em dispositivos, aqui vamos cá ter todos os dispositivos que vocês tenham na vossa aplicação Smart Life. Inclusive as divisões que vocês tenham criado na aplicação estão a aparecer aqui. Portanto, se eu quiser ver os dispositivos que tenho no quarto, ele filtra-me pela divisão, aqui escritório e por aí fora. E desta forma, todos os dispositivos que vocês tenham na vossa aplicação Smart Life vão aparecer aqui. E, portanto, têm aqui a centralização de tudo isso. Se tiverem cenários, ele também vai apanhar os vossos cenários. Alguns de vocês, eventualmente, podem ter cenários que são de execução manual, portanto, não são baseados em rotinas, em horários, etc. E também os podem controlar manualmente a partir daqui. E se tiverem grupos de dispositivos, eu neste momento não tenho, eles também vão aparecer aqui. Eu reforço que esta informação aqui vem toda da aplicação Smart Life. Todas as alterações que façam na aplicação são refletidas aqui. Se mudarem um dispositivo de uma divisão para a outra, obviamente que vai ser aqui atualizado, ok? Depois temos aqui a parte de entretenimento, onde nós conseguimos adicionar aqui mais algumas coisas e temos aqui o gestor de ficheiros, caso vocês coloquem aqui ficheiros locais. Temos aqui a parte de Bluetooth para, se vocês quiserem ligar este dispositivo a um sistema de som por Bluetooth, podem fazê-lo e o sistema pode gerir o som aqui e envia a reprodução por Bluetooth para uma coluna Bluetooth, um sistema de som Bluetooth, uma soundbar, ok? Depois temos aqui a opção das configurações. Eu não vou entrar em detalhe, isto são as configurações genéricas do sistema. Se entrarmos aqui, por exemplo, em configuração do idioma, podem mudar, obviamente, o idioma. Eu peço desculpa que eu vou estar agora aqui a alternar. Aqui na parte de internet é onde vocês conseguem definir a qual rede Wi-Fi
ligar este dispositivo, é uma das primeiras coisas que fazem para que ele tenha, obviamente, conectividade. Se tiverem um cabo de rede, ele vai apanhar a ligação automaticamente. O Bluetooth eu já mostrei. Aqui em Smart Home temos aqui todas as configurações que vocês podem fazer, editar divisões, podem fazer também a partir daqui, editar dispositivos. Se clicarem aqui na opção da gestão de conta, conseguem até alterar a password da vossa conta, desvincular a vossa conta ou, caso não tenham, é aqui que fazem a vinculação da conta, ok? Viram ali? A senha padrão é 8888, isto não é uma senha minha, é a senha por defeito para fazer a gestão de opções avançadas neste dispositivo, ok? Caso assim o pretendam. Depois, o resto das opções tem a ver com as aplicações, o ecrã, portanto, obviamente vocês estão a perceber que podem definir o brilho, definir o tempo que ele está ligado até que fique em stand-by, pode mostrar uma imagem, pode mostrar um relógio, o que quer que seja, a data e hora, reprodução cronometrada, portanto, podem programar aqui a reprodução de música sempre à mesma hora, etc. Temporizadores para ligar e desligar. Portanto, temos aqui algumas configurações. Temos aqui o botão flutuante, que é este botão que vocês podem basicamente mexer para qualquer lado no ecrã e que podem, obviamente, aqui ligar ou desligar e que ele vai funcionar como o botão de retroceder, ok? Neste caso. Temos aqui mais algumas configurações para a parte do som e, portanto, atualizações, etc. Todas as opções, digamos, genéricas que vocês esperam encontrar num sistema Android, ok? Agora, se entrarmos aqui no centro de aplicações, temos aqui as aplicações Android. Como eu referi, tem ali já a Play Store. Eu já instalei aqui, por exemplo, o Spotify, já instalei o Home Assistant e o YouTube para vos mostrar aqui que é possível utilizar estas aplicações aqui neste Smart Home Controller, ok? Portanto, eu vou já mostrar-vos aqui este controle e depois vou-vos mostrar o controle dos dispositivos Smart Life através da interface dedicada deste controlador. Se entrarmos aqui, por exemplo, no YouTube, como vão ver, ele vai abrir e conseguimos reproduzir aqui vídeos. Eu já experimentei reproduzir aqui alguns vídeos, ele reproduz com bastante fluidez, até em Full HD, ok? Portanto, para não termos aqui problemas de direitos, eu vou colocar aqui um vídeo meu, ok? Portanto, estão a ver que conseguem fazer aqui a pesquisa sem qualquer problema, ok? E vamos colocar aqui um vídeo meu e, como podem ver, ele está a reproduzir. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou responder a comentários que me deixam nos meus vídeos no YouTube. Como sabem, se não sabem, eu de vez em quando faço este tipo de vídeos, dou aqui a resposta. E como podem ver, a interface é bastante fluida, ok? E conseguem reproduzir aqui vídeos. Eu vou carregar aqui no botão flutuante, dá algum jeito. Obviamente, podemos colocar aqui aplicações para câmaras. Tenho aqui a aplicação da Tapo, ok? Vamos entrar e conseguimos, se tivermos câmaras desta marca, conseguimos ver a reprodução das câmaras. Quer seja desta marca, quer seja outra aplicação de câmaras, vocês podem usar também aqui este ecrã para terem uma zona da casa, uma câmara sempre monitorizada, ok? Por exemplo, eu tenho aqui duas câmaras, uma delas que utilizo para monitorizar a minha impressora 3D e, portanto, podemos aceder aqui à câmara através deste Smart Home Controller, ok? Mais uma vez reforçando que não é só esta aplicação, por acaso esta aplicação da Tapo já vem pré-instalada neste controlador, ok? Mas podem instalar outras aplicações que tenham para fazer a gestão das vossas câmaras sem problema. E agora vou-vos mostrar então o Home Assistant. Se calhar muitos de vocês estão à espera desta altura, porque de facto muitos de vocês usam o Home Assistant e, portanto, abrindo aqui a aplicação, vocês conseguem ter acesso à vossa instância sem qualquer problema, ok? O primeiro carregamento, que é o caso após ele arrancar, demora um bocadinho mais porque ele está a importar a informação toda, mas a partir do momento em que está aberto e a funcionar durante algum tempo, a navegação é bastante fluida, ok? Portanto, isto aqui é o meu Home Assistant, ok? Portanto, se eu quiser colocar aqui, por exemplo, no meu dashboard para monitorizar os meus equipamentos energéticos. Portanto, basicamente todo o meu Home Assistant está aqui, ok? Portanto, tudo o que eu tenho aqui vai ser mostrado. Dessa forma, conseguimos ter aqui este Smart Home Controller a mostrar-nos, por exemplo, o nosso Home Assistant sem grandes truques, porque é literalmente só ir à Play Store e
descarregar as aplicações que quisermos, ok? Podem haver aqui algumas incompatibilidades, alguma coisa que não funciona, uma aplicação ou outra, mas vocês, como também têm acesso a colocar aqui ficheiros, podem tentar fazer o carregamento, a instalação manual através do APK, caso a aplicação não surja como compatível diretamente na Play Store, ok? Portanto, agora vamos passar aqui à parte dos dispositivos Tuya, ou Smart Life, ok? Vou-vos mostrar aqui então, por exemplo, o controle da minha fita do quadro. Reparem, eu tenho aqui a fita ligada, ela está aqui com o brilho a 100% e reparem, se eu entrar aqui na fita do quadro, eu consigo fazer aqui a gestão de tudo o que a fita permita. Neste caso, é uma fita que permite dimming, permite trocar as cores, etc. Eu posso, por exemplo, desligar a fita, como viram, foi imediato. Eu não tenho ligação física disto com a fita, está a ser feito tudo através da aplicação Smart Life, ok? Posso ligar novamente aqui a fita e claro que posso definir aqui o brilho, mas associando aqui a fita ao botão, reparem que eu posso chegar aqui e baixar o brilho da fita. Acho que vai ser perceptível aí no vídeo que o brilho da fita está a baixar, ok? Aí está, acho que agora foi mesmo perceptível, até porque está a 0. E agora vou aumentar novamente e reparem, o brilho da fita está a aumentar e está agora nos 100% novamente. Portanto, conseguem controlar aqui os dispositivos Smart Life que tenham na vossa aplicação Smart Life. Por exemplo, informação de sensores de temperatura e umidade, conseguimos ver aqui. Se eu for, por exemplo, aqui ao meu escritório, eu tenho aqui o interruptor que controla as luzes aqui do meu escritório e reparem, se eu carregar aqui na luz do escritório, apaguei a luz, não deve ter sido muito perceptível, mas se eu carregar aqui nesta, vão ver que vai ficar mais escuro, ok? Portanto, acho que foi perceptível que ficou mais escuro aqui no vídeo, porque estou a controlar um interruptor que controla uma fita LED. Vou ligar novamente e reparem que vai ficar com mais iluminação. Mais uma vez ligar aqui a luz do escritório. Portanto, através aqui do Smart Home Controller conseguimos ter interação com outros dispositivos que tínhamos na nossa conta Smart Life. Falta também não falar aqui do controle local. Eu já liguei aqui uma lâmpada. Obviamente que esta lâmpada está ligada aqui também junto do controlador para que eu vos possa mostrar, mas isto num cenário normal, obviamente que junto do controlador estaria apenas o fio da fase, a lâmpada lá em cima, no teto, onde esteja aplicada, recebe o neutro e a fase vem do interruptor e o fio de fase que segue para a lâmpada é o que ligamos aqui no controlador numa das saídas, L1 ou L2. E, portanto, dessa forma nós conseguimos entrar aqui no interruptor local e temos aqui os dois. Se eu carregar neste, nada vai acontecer, porque é a segunda saída onde eu não tenho nada ligado, mas conseguem ouvir o relé, ok? E agora se carregar aqui no interruptor 1, ok, aqui temos a nossa lâmpada a funcionar. Eu vou desligar e, como veem, este controlo é um controlo que está a ser feito diretamente com o relé do próprio controlador Smart da BC. E por isso já sabem, caso tenham interesse, têm o link na descrição, código GDT15 para 15% de desconto. Caso tenham alguma questão, alguma dúvida em relação a alguma destas funcionalidades do Smart Home Controller, deixem-me mensagem nos comentários, podem me enviar mensagem, podem também verificar o site da BCD, obviamente eles melhor que ninguém conseguem esclarecer questões mais técnicas, ok? E portanto é uma forma bastante simples de centralizarem todos os controles aí nas vossas Smart Homes. E ficou assim concluído mais um vídeo, espero que tenham gostado, como sempre espero que vos ajude a tornar as vossas Smart Homes sempre mais smart e neste caso mais interativas. Se gostaram já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Obrigado e até ao próximo vídeo.